Bom, pessoal, vamos continuar a revisão de matemática. Olha só, é uma oportunidade para rever os conceitos básicos da matemática que foram esquecidos com o tempo. Como eu costumo dizer, a matemática não é difícil, não é? A matemática simplesmente não foi treinada. É necessário treinar os conceitos básicos antes de estudar realmente o raciocínio lógico, a matemática financeira, a estatística e a matemática básica. Bom, vamos rever o conceito de produtos notáveis. Produtos notáveis são relações que são estudadas no 8º ano do ensino fundamental, antiga 7ª série. Vamos ver aí os produtos notáveis. O primeiro produto notável é a expressão A mais B ao quadrado, ou X mais Y ao quadrado. Os produtos notáveis se referem a relações envolvendo soma, subtração e a potenciação. Observe. A relação do tipo x mais y ao quadrado, ou a mais b ao quadrado, que seja, ela pode ser desenvolvida da seguinte forma. Observe. Quando temos a expressão a mais b ao quadrado, isto é chamado de quadrado da soma. O quadrado da soma não é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Não é igual. Não podemos distribuir o expoente para uma soma. Podemos fazer isso apenas no produto e na divisão. Quando temos a mais b ao quadrado, a regrinha é quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais quadrado do segundo termo. Esse é o resultado de a mais b ao quadrado. Repetindo, quadrado do primeiro, a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, 2ab, mais o quadrado do segundo termo, que é b ao quadrado. Isto é obtido simplesmente multiplicando a mais b vezes a mais b. Quando multiplicamos a mais b vezes a mais b, observe o que acontece. B vezes B fica B ao quadrado. B vezes B, B ao quadrado. B vezes A, AB. A vezes B, BA, que é o mesmo que AB. E A vezes A, o resultado é A ao quadrado. Então, multiplicando A mais B, que multiplicar A mais B dá A ao quadrado, mais AB mais AB, 2AB, mais b ao quadrado. Então, produto da soma, aliás, o quadrado da soma é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Vamos desenvolver as expressões que estão aí projetadas. Olha só, x mais y ao quadrado se resolve fazendo x ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Se você memorizar essa relação, significa ganhar tempo na hora da prova. É melhor do que multiplicar x mais y vezes x mais y. O resultado é o mesmo. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo termo. A expressão 2x mais 3y ao quadrado, da mesma forma, desenvolve-se fazendo quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais quadrado do segundo termo. Podemos desenvolver essa expressão fazendo, bom, 2 ao quadrado, 4x ao quadrado, ficará x ao quadrado. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12xy, mais 3 elevado ao quadrado, 9y elevado ao quadrado. Então, o resultado de 2x mais 3y ao quadrado é 4x ao quadrado, mais 12xy, mais 9y ao quadrado. Bom, a próxima expressão, ax mais by ao quadrado. O resultado é quadrado do primeiro termo, ax elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais quadrado do segundo termo. Desenvolvendo a expressão fica a ao quadrado, x ao quadrado, mais 2ab vezes xy, mais b ao quadrado, y ao quadrado.
Bom, gente, essas relações são denominadas produtos notáveis. E por que elas existem? Porque na matemática não se tem a igualdade. Por exemplo, 2 mais 3 ao quadrado, isto é diferente de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Observe, 2 mais 3 ao quadrado é 5 ao quadrado, que dá 25. E 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. Logo, essa expressão, ó, como eu disse, o expoente não pode ser distribuído porque a relação não se torna igual. Por isso que se utiliza essa regra prática para obter a soma, né, o quadrado de uma soma de dois termos. Bom, minha gente, vamos passar para a segunda operação que envolve produtos notáveis. A primeira foi esta, que foi vista, que é o quadrado da soma. A segunda operação é chamada de quadrado da diferença. Quando temos A menos B ao quadrado, é o quadrado da diferença. O resultado disto é quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais quadrado do segundo termo. Observe que o quadrado da diferença, o primeiro sinal é negativo, enquanto o segundo sinal é positivo. Podemos obter esse resultado fazendo A menos B, que multiplica A menos B. Multiplicando esses 4 termos, teremos B vezes B, dá B ao quadrado. B vezes A, dá menos AB. A vezes B, dará menos AB também. E A vezes A fica A ao quadrado. Então, observe que o resultado vai ser quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Observe que o primeiro sinal fica negativo, mas o segundo vem de menos B vezes menos B, que dá mais B. É positivo. Bom, vamos desenvolver da mesma forma as relações x menos y ao quadrado, 3x menos 2y ao quadrado e ax menos by ao quadrado. Vamos começar? X menos y ao quadrado, o resultado é quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais quadrado do segundo termo. Está aí o resultado do desenvolvimento do quadrado da diferença de x e y. A segunda expressão, 3x menos 2y ao quadrado, do mesmo jeito. Ó. Fica quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais quadrado do segundo termo. O resultado disto é 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado, menos 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12xy, mais 2 ao quadrado, 4, y ao quadrado. Então, temos aí o resultado de 3x menos 2y elevado ao quadrado. E no último exemplo, ax menos by ao quadrado. Vai ficar ax ao quadrado menos 2 vezes ax, que multiplica by, mais by elevado ao quadrado. O desenvolvimento dessa expressão terá como resultado o a fica elevado ao quadrado, o x também, menos 2 vezes o valor de a vezes o valor de b, o x e o y, mais b elevado ao quadrado, y elevado também ao quadrado. Então está desenvolvido as expressões que representam o quadrado de uma diferença. Vimos quadrado de uma soma, a mais b ao quadrado. Quadrado de uma diferença, a menos b ao quadrado. Da mesma forma como eu citei antes, essa expressão ela é utilizada porque, observe, preste atenção, quando temos 3 menos 2 ao quadrado, isto não é igual a 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Não pode escrever isto na matemática. Por quê? Porque 3 menos 2 dá 1 ao quadrado, que é o próprio 1. E 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado, 4. O resultado de 9 menos 4, 5.
Veja que 2 menos 3 ao quadrado não é igual a 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Repetindo, 3 menos 2 ao quadrado não é igual a 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Bom, então essas relações, como eu disse, são estudadas no 8º ano do ensino fundamental. Com toda certeza você ouviu falar, é necessário relembrá-las para dar continuidade ao estudo da matemática. Bom, minha gente, ainda temos mais uma expressão que é muito importante no produto notável. Existem outras relações, estamos revendo apenas as relações básicas, que é quadrado da soma, quadrado da diferença, e agora a terceira relação, que é o produto da soma pela diferença. Quando multiplicamos A mais B vezes A menos B, o resultado disto dará A ao quadrado menos B ao quadrado. Nós vamos demonstrar isto. O produto da soma pela diferença é sempre o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. A prova é feita assim, ó, A mais B, que multiplica A menos B. Multiplicando B vezes B, mais vezes menos, menos B ao quadrado. B vezes A, menos vezes mais, fica menos AB. A vezes B, mais vezes mais, fica mais AB. E A vezes A dará mais A ao quadrado. Observe que esse menos AB e mais AB vai ser cortado. E o resultado é A ao quadrado menos B ao quadrado. Então está provado aí que A mais B, que multiplica A menos B, é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo termo. Bom, vamos desenvolver as expressões. Quando temos A mais B que multiplica A menos B, basta fazer A ao quadrado menos B ao quadrado. Quando temos 2A mais B que multiplica 2A menos B, basta fazer 2A ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos B ao quadrado, que é o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo termo. Desenvolvendo essa expressão, 2A ao quadrado, 4A ao quadrado, menos B ao quadrado. Este é o resultado do nosso cálculo. No último exemplo, x mais 3b, que multiplica x menos 3b. O resultado é x ao quadrado menos 3b, que também ficará ao... Bom, 3b ao quadrado, o resultado será x ao quadrado menos 3 ao quadrado, 9b ao quadrado. Tá bom? Aqui não vamos ver a aplicação disso, né? Neste momento, como eu disse, a aplicação de tudo que está sendo mostrado vai ser visto nas aulas de matemática básica, matemática financeira, raciocínio lógico e na estatística para aquele, né, que tem esse conteúdo no concurso público. Tá bom? O objetivo dessas aulas, que está sendo disponibilizada gratuitamente para vocês, é nada mais dar a base, relembrar conceitos básicos para que possa acompanhar o curso normal de matemática, raciocínio lógico, matemática financeira e estatística. Bom, gente, na continuação, vamos para um processo chamado de fatoração. A fatoração, já vimos antes, que é a transformação em produto. Fatorar significa transformar em produto. O processo de fatoração é um processo em que os termos de uma soma ou de uma subtração são transformados em produto. Para isto, se utiliza algo chamado fator comum, um termo que aparece nos 2, 3 ou 4 termos da soma. Exemplo, temos aqui uma soma de 8x ao quadrado vezes y mais 16x. Existe um fator comum, que é o próprio x. Observe que o x aparece nos dois termos. Então ele será o fator comum x. Podemos colocar também 8 como fator comum, porque 8x ao quadrado vezes y pode ser escrito como 8x vezes x novamente, vezes y, mais 2 vezes 8 vezes x. Veja que o fator comum aqui vai ser 8x. Ó. 8x aparece nos dois termos. Pode ser escrito como fator comum 8x. E podemos transformar esta soma em um produto. 8x é fator comum, então 8x ao quadrado y dividido pelos 8x vai ficar xy. Já
16x, o fator comum é 8x, então vai ficar apenas 2. Resultado, o processo de fatoração de 8x ao quadrado y mais 16x é igual a 8x que multiplica xy mais 2. Esse processo é conhecido como fatoração. Bom, m ao cubo vezes m ao quadrado, p à quarta, mais m ao quadrado, m à terceira, p ao quadrado, e assim por diante. Veja que podemos ter como fator comum m ao quadrado. Podemos reescrever essa expressão fazendo m ao quadrado vezes m, que é m à terceira, n ao quadrado, p ao quadrado vezes p ao quadrado, mais, que é p à quarta, m ao quadrado, n ao quadrado vezes n, que é n à terceira, p ao quadrado, mais m ao quadrado vezes m ao quadrado, n ao quadrado, n ao quadrado, n à quarta, p ao quadrado vezes p. Observe que eu coloquei aqui na potência de 2 todos, porque observe que m ao quadrado, n ao quadrado, p ao quadrado aparecem em todos os termos. Então esse é o fator comum. Então temos como fator comum m ao quadrado, n ao quadrado, p ao quadrado, que multiplica. O que sobrou do primeiro termo da soma foi m, p ao quadrado. O que resultou do segundo termo da soma só foi n. E do terceiro termo da soma, m ao quadrado vezes n ao quadrado vezes p. Então temos aí a forma fatorada dessa expressão. E o último exemplo, 3x mais mx mais 3y mais my. Podemos fatorar fazendo, no primeiro caso, nos dois primeiros casos, temos o x como termo comum. O x multiplica 3 mais m, mais, no segundo, nos dois últimos valores, temos y como fator comum, que multiplica também 3 mais m. Veja que 3 mais m agora é um fator comum, que vai multiplicar tanto o valor de x quanto o valor de y. 3 mais m passa a ser o nosso fator comum. Então esta é a forma fatorada dessa expressão. Bom, gente, estamos relembrando aqui operações básicas de produtos notáveis e fatoração. Espero que tenha aproveitado, né? Caso queira fazer uma pesquisa, pegar livros para poder relembrar isto, ou pelo menos rever esses exemplos para entender o que vai ser visto durante as aulas. Até o nosso próximo encontro.